Meus irmãos, boa noite, graça e paz, irmãos, da parte do nosso glorioso Salvador Jesus, que com o seu sangue carmesim, viu, Lopes? Morreu na cruz, mas voltará glorioso. E a Bíblia diz que as suas vestes estará ainda salpicada de sangue, para poder reinar para todo sempre. Louvado seja Deus pelo tempo aqui. Irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia para o livro de Atos. Não sei se vocês perceberam, mas eu trouxe aqui uma minissérie em Atos. Na sequência, essa é a terceira mensagem na sequência no livro de Atos. Eu falei na primeira mensagem sobre a igreja que ora, a igreja em oração. Depois falei sobre a igreja em missão. Atos 4, a igreja em oração. Atos 13, a igreja em missão. E hoje em Atos capítulo 27, então abra a sua Bíblia para Atos capítulo 27. Eu quero falar sobre o tema, o interlúdio da missão. O interlúdio da missão. Atos 27, veja comigo do verso 23 ao verso 26. Atos capítulo 27, do 23 ao 26, assim diz a palavra de Deus. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E é contudo necessário irmos dar numa ilha. Mais uma vez, Senhor, suplicamos a Tua graça, a Tua intervenção, porque somente o Senhor pode nos acudir nesta noite com a Tua palavra, com Teu Santo Espírito. Apesar do mensageiro, visita-nos nesta noite com a Tua poderosa palavra, pelo poder do Teu Espírito. Mais uma vez, oramos para que o Senhor salve almas nesta noite e edifica o Teu povo, encoraja o Teu povo, anima o Teu povo, exorta o Teu povo, pois pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o livro de Atos está se findando. E é interessante que desde o capítulo 20, ao findar a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, aonde o apóstolo entende que ele deve voltar a Jerusalém após recolher uma oferta para os pobres daquela região, já havia sido dito a ele que ele seria preso, pelos judeus. Inclusive foi uma palavra profética. Em Atos capítulo 20, um profeta chamado Ágapo, ele disse que o apóstolo Paulo seria preso em Jerusalém. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo volta a Jerusalém, e de fato acontece conforme a profecia do homem chamado Ágapo. E a partir do capítulo 20, 21 até o capítulo 28, o livro de Atos relata a ida do apóstolo Paulo até Roma, mas não como um missionário, não como um apóstolo entre os gentios, entre aspas, ele nunca deixou de ser. Mas o apóstolo Paulo, ele está indo custodiado, pois ele apela a César por causa das acusações injustas
que os judeus haviam atribuído a ele. E ele também, como sendo um cidadão romano, ele apelou então para o tribunal de César. E assim ele foi. Irmãos, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, porque os últimos 7 capítulos do livro de Atos detalha, irmãos, justamente a saída de Paulo custodiado até Roma. A pergunta que deveríamos fazer é: por quê? Porque o livro de Atos, ele aborda de forma tão significativa a prisão de Paulo, o discurso de Paulo por 3 vezes se defendendo diante dos tribunais que ele foi submetido, um naufrágio, capítulo 27 e 28, e a sua chegada até Roma. Então é isso que eu quero tratar com os irmãos hoje. O interlúdio da missão. Quando parece, irmãos, que estamos impedidos por conta de circunstâncias, por conta de adversidades, por conta de situações improváveis, e eu quero colocar com muitas aspas a palavra improvável, eu quero dizer para os irmãos nesta noite que Deus não trabalha com um plano B. Deus não é pego de surpresa. Apesar do texto parecer que a missão está em suspenso, porque a palavra interlúdio traz a ideia de justamente uma pausa entre uma apresentação. Depois os irmãos podem pesquisar a raiz dessa palavra, que é do latim. Parece que a missão de Paulo estava nesta pausa, entre as suas incursões missionárias e o seu desejo de ir até a Espanha, passando por Roma para ser escoltado pela igreja. O apóstolo Paulo, ele não consegue cumprir este seu plano, mas ele chega em Roma, e aparentemente chega como se ele tivesse em um interlúdio. Então, nesta noite, eu quero trabalhar com os irmãos dentro do capítulo 27, depois no capítulo 28, a ideia de que quando às vezes nós achamos que a missão está sendo impedida, é ali que Deus quer que venhamos a servi-lo de forma fiel. Porque foi na prisão, irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu cartas. Foi na prisão que ele testemunhou o evangelho para a guarda pretoriana. Foi da prisão que Deus disse através de Paulo que Jesus Cristo é acima de César, acima dos reis. Então, nesta noite, eu quero que você pense na sua vida. Quando você achar que você estiver em um interlúdio, parece que tem uma pausa da missão, lembre-se que Deus quer lhe usar aonde você estiver. Mesmo quando aparentemente situações improváveis acontecem. Então, neste aspecto, irmãos, o capítulo 27 nos mostra claramente o momento que o apóstolo Paulo disse à tripulação daquele navio que ele estava sendo custodiado até Roma, que o anjo de Deus havia dito a ele que aquele navio não ia chegar no destino, mas o navio seria perdido. Eu não posso voltar a todo o capítulo 27, mas, irmãos, o capítulo 27 é riquíssimo em detalhes. Inclusive, o capítulo 27 até fala do nome dos quadrantes dos ventos, das ventanias que estava acontecendo. Então, o autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que é Lucas, ele detalha o quanto Deus, através dessa circunstância adversa,
fez com que Paulo chegasse a um lugar aonde ele não pensava ir em seus planos humanos. A gente leu do versículo 23 ao versículo 26. Aqui é o discurso de Paulo, dizendo que o anjo de Deus apareceu para ele, dizendo: Paulo, não tenha medo. Veja comigo o versículo 24, 27 e 24, atenção na sua Bíblia. E ele disse a Paulo: não temas, Paulo, importa que você seja apresentado a quem? Versículo 24, atenção. O anjo do Senhor diz: Paulo, importa que você se apresente a quem? A César. E este plano, esse plano divino, este plano de Deus que foi revelado pelo anjo do Senhor, seria cumprido, irmãos. Mas o navio seria perdido. E aqui no capítulo 27, não temos condição para hoje, pelo menos não é o meu interesse para o momento, mostrar o naufrágio, mas o fato é que o navio se despedaça todo, mas todos se salvam. E veja comigo, irmãos, versículo 26, 27 e 26, o texto diz que eles chegariam a uma ilha. Veja comigo o versículo 26, é contudo necessário irmos dar numa ilha. Que ilha é essa, irmãos? Veja comigo o versículo 28, melhor dizendo, capítulo 28, vá para o capítulo 28, versículo 1, o texto diz: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava, diga alguém, Malta. Enfim, eles chegaram em terra firme, e eles chegaram a esta ilha, em um arquipélago que hoje em dia faz parte da comunidade europeia. Você pode achar a ilha de Malta hoje com facilidade. Inclusive tem uma baía famosíssima, inclusive é um ponto turístico. Se você puder ir até lá, você vá. Você sabe como é o nome dessa enseada que tem na ilha de Malta? Ilha de São Paulo. Assim estava Paulo naquela ilha pequena. Irmãos, deixa eu lhe dizer, não era o planejamento de Paulo. Esse lugar era um lugar improvável, por uma circunstância adversa, por uma questão de naufrágio. Malta ficava fora da rota para Roma. Mas segundo Deus disse que ele deveria pousar, ele deveria aportar, melhor dizendo, em uma ilha. E como eu disse aos irmãos, Deus não trabalha com um plano B. Deus tinha algo para aquela pequenina ilha, aquela ilha que não era o caminho tradicional da rota para Roma, e nem muito menos estava nos planos do apóstolo, pois ele queria a grande capital, ele queria Roma. E com isso os planos de Paulo não estariam errados, mas deveriam ser alinhados com os planos de Deus. Meus irmãos, circunstâncias repentinas, circunstâncias indesejadas, circunstâncias desanimadoras, inclusive, às vezes nos coloca nesses interlúdios da missão. Se vocês voltarem ao capítulo 27, depois em casa, vocês vão perceber. E talvez vocês vão pensar como eu pensei: meu Deus, por quê? Por que um naufrágio? Por que teve que o navio ser despedaçado todo? Por que toda essa circunstância? Por quê? A resposta é simples. Porque Deus queria que o apóstolo Paulo chegasse à ilha de Malta.
Aqui já tem uma aplicação para nós, irmãos. Às vezes a gente está em um lugar que a gente acha que Deus não quer que a gente esteja. Às vezes não acontece, né? Uma circunstância que a gente nem queria estar em um lugar, e de repente a gente se depara em um lugar com pessoas que a gente diz, puxa vida, eu quero ir embora daqui. Mas é justamente ali, meus irmãos, que Deus quer nos usar. Porque não existe acaso, irmãos. Não existe azar, irmãos. A mão de Deus, a mão providente de Deus nos conduz, mesmo até onde os nossos planos não chegam. E assim chega Paulo em Malta. Veja comigo o capítulo 28, a partir do versículo 2, ele já aportado, na realidade não houve um desembarque, eles chegaram nadando. Se você ler o capítulo 27, vocês vão ver. E a Bíblia diz então que os moradores daquela ilha, os bárbaros, usaram com Paulo e com os demais, não de pouca humanidade. A Bíblia diz que eles foram recebidos bem, apesar de Paulo ser um custodiado de Roma. Ele foi bem recebido. Ali fizeram uma fogueira, veja o versículo 2. Estava frio, havia uma tempestade, os irmãos devem lembrar. E no versículo 5, irmãos, a Bíblia diz que, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, pondo-os no fogo, a Bíblia diz que uma cobra, uma víbora, fugindo do calor, lhe picou a mão. Você percebe que o texto é muito detalhado? Primeiro é um naufrágio. Depois o anjo do Senhor diz, vocês vão ter que dar numa ilha, todo mundo vai se salvar, mas é necessário ir para essa ilha, e o nome dessa ilha é Malta. Lá eles chegam, lá eles são bem recebidos, lá eles fazem uma fogueira, e tanta gente para ser picado. Quem é que foi picado? O apóstolo Paulo. Em uma circunstância improvável, eu diria até circunstancial do momento, esse incidente faz com que o interlúdio da missão comece a ganhar contornos. Pois o texto diz, versículo 4, atenção, que os moradores da cidade, os bárbaros, vendo-lhe que a víbora estava pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como escapou do mar, a justiça não lhe deixa viver. E aqui uma rápida nota à palavra justiça. A palavra justiça, na realidade, aqui é uma palavra que é o nome justiceira mesmo, mas era o nome que se atribuía a uma deusa pagã do Império Greco-Romano. Então a ideia dos moradores da ilha foi, a deusa justiça não deixa este homem viver. Este homem é um assassino, ele se livrou do mar, mas agora a justiça, ou seja, esta deusa, através da cobra, vai matar este homem. Veja versículos 5 e 6, o texto diz, mas sacudindo Paulo, ele, a víbora, no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando do parecer, diziam uns aos outros, diziam que o apóstolo Paulo era um deus. Eles eram pagãos, irmãos, eles não tinham Cristo, eles acreditavam no panteão do Império Greco-Romano. Então, quando eles viram que Paulo fez algo que não foi Paulo, mas foi o poder de Deus extraordinário, eles disseram, não, esse homem não é homicida, esse homem é um Deus. E aqui o interlúdio da missão se mostra na condição, irmãos, na condição de que o apóstolo Paulo estava pronto para evidenciar o poder de Deus
neste lugar improvável, com essas pessoas improváveis, em circunstâncias que parecem ser acidentes de percurso. Perceba isso. Paulo queria ir para Roma, sim ou não? Mas ele não queria ir preso para Roma. Ele foi preso. Além de ir preso, houve um naufrágio. Além de chegar na ilha como um náufrago, agora chegando ali naquela condição, uma cobra venenosa pica a mão de Paulo. E ali as pessoas pensam que Paulo é um Deus. Não, ele não é um Deus. Mas ele é o servo do Deus vivo. Ele é o representante do Deus vivo naquela ilha improvável, com aquelas pessoas improváveis, em uma circunstância adversa. Você percebe, irmãos? Você percebe o interlúdio da missão, que na realidade não é uma pausa, mas é a mão de Deus a conduzir toda a história? Continue comigo, irmãos, que agora aparece uma figura muito importante no versículo 7. A Bíblia diz que ali próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, como um governador, como alguém que o Império Romano colocou como governante. O nome deste homem é Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Perceba, irmãos, que este homem importante, este homem chamado Públio, homem rico, homem prestigiado, humanamente falando, jamais deveria ter se encontrado com Paulo. Humanamente falando. Mas todas as circunstâncias fizeram com que Paulo fosse até a casa deste nobre. E ele ficou lá quantos dias? 3 dias. Imagine você hospedar o apóstolo Paulo 3 dias. Certamente pela condição com que já se falava a respeito de Paulo, talvez outras informações sobre o próprio apóstolo. Mas a Bíblia diz que Públio também é acometido por uma adversidade. Veja versículo 8 comigo, versículo 8. O texto diz que aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, Paulo foi visitar. E Paulo, havendo orado, pôs as mãos sobre ele. Olha o que o texto diz, irmãos. E curou. Quem disse, irmãos, que a missão tem pausa? Apesar de não ser o plano de Paulo ir para a ilha de Malta, apesar de que ele tinha outros planos para chegar em Roma, e ele ia chegar, o texto diz, é necessário que você chegue diante de César, mas antes você vai dar numa ilha. E por que ele precisava ir para essa ilha? Justamente para ser chamado de Deus, entre aspas, mas para manifestar o poder de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus vivo, e ele como servo, ser recebido pelo principal da ilha, e na casa de Públio chegar para Paulo e dizer: rapaz, o meu pai está muito doente, eu tenho para mim que isso era a virose que eu tive, disenteria e febre. É a virose que tu teve também. Mas estava lá Paulo, irmãos, e ele não sai de cena. Ele não está dizendo: puxa vida, o que é que eu estou fazendo aqui nesta ilha? Eu podendo estar lá em Roma, eu podendo estar indo para a Espanha, eu podendo estar plantando igreja, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele não faz isso. Ele vai visitar. Ele vai visitar o pai de um pagão que estava doente, coitado. E a Bíblia diz que Paulo, certamente o texto não diz, simplesmente o texto só diz que ele foi curado, mas pelo poder de Jesus,
na instrumentalidade do servo de Deus chamado Paulo, Deus testemunhou naquela pequena ilha o seu poder através do seu servo. E não para por aí, irmãos, veja comigo o versículo 9. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais da ilha que tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram coisas necessárias. Paulo agora, de vez de um náufrago, maltrapilho, Paulo é colocado por honra por esses homens. Irmãos, talvez até o capitão do barco, do navio, talvez até o comandante da guarda romana, aqui no capítulo 27 aparece o nome dele, talvez até eles estavam impactados. Como é que esse camarada consegue isso? Porque é o poder de Deus, irmãos. E a missão não para. Apesar de aparentemente ser um interlúdio entre uma coisa e outra, parece ser uma pausa, mas não é uma pausa, porque Paulo, através de Jesus Cristo, estava pregando o Evangelho e, pelo poder de Deus, curando pessoas. Com isso, irmãos, Paulo se encontra em uma circunstância improvável, em um incidente necessário. Ele conhece pessoas improváveis. Ele mesmo começa a fazer uma missão que para ele seria improvável, não estava no plano dele. Mas agora, irmãos, na ilha de Malta, no interlúdio da missão, Deus está dizendo a Paulo: quem manda na sua vida sou eu. E como diz o Provérbios, o homem pode até planejar os seus passos, mas a resposta vem de quem? Veja bem, irmãos, com isso eu não estou dizendo que a gente não deve planejar a nossa vida, ok? Certo assim? Falando sobre missões, temos agências missionárias, temos pessoas que tratam em consulados, tem pessoas que ajudam os missionários para poder receber o visto, para poder entrar no país. Não é errado a igreja planejar, pelo contrário, eu vejo em outros textos o apóstolo Paulo planejando as suas viagens. Mas finalmente a resposta vem de Deus. E quando às vezes Deus muda os nossos planos para os dele que são perfeitos, nós não devemos ficar com bico. Por que isso aconteceu? Porque aparentemente é um interlúdio, mas a missão ainda está em cena. Deus está agindo com pessoas improváveis, em lugares improváveis, com circunstâncias adversas que nós não planejamos. Amém? Mas em segundo lugar, irmãos, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo agora vai receber provisões improváveis. Porque no 10 a Bíblia diz que ele foi honrado, e ele recebeu tanta honraria, que ele recebeu a provisão das coisas necessárias para seguir a viagem. Veja o texto. Porque o mesmo Deus que planeja o interlúdio, por assim dizer, é o Deus que vai usar pessoas, irmãos. E foram estes bárbaros, foram estes homens de Malta, foi Públio, foi aqueles homens da ilha de Malta que honraram Paulo, e agora fizeram com que Paulo pudesse entrar em um navio, e agora costeando por 3 meses, esperando um pouco mais o inverno passar, eles pudessem seguir até Roma. Veja versículo 11, e 3 meses depois partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha. Depois de 3 meses naquela ilha, inverno estava rigoroso.
O texto vai dizer o qual tinha a insígnia Castor e Púlux. Eita! É interessante, irmãos, que além de Deus mostrar a Paulo que é o seu poder no interlúdio na missão naquela ilha improvável, Deus vai usar agora uma embarcação que o autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, faz questão de destacar que as provisões de Deus parecem muitas vezes também improváveis. Irmãos, quem foi que deu a condição para que Paulo chegasse a Roma? Conforme o versículo 10. Os próprios bárbaros da ilha. E agora Paulo embarca em qual navio? Em um navio pagão. Em um navio aonde homenageia-se a 2 deuses gregos. E que depois os irmãos podem procurar. Dentro da mitologia grega, são 2 irmãos gêmeos, e que eles eram considerados, escute, esta insígnia, esta bandeira, esse dizer naquele navio, conforme diz o versículo 11, Castor e Púlux. Esses 2 deuses, segundo a mitologia grega pagã, sabe quem eles eram? Os protetores do mar. Eu pergunto aos irmãos, eles eram protetores do mar? Claro que não. Mas veja, irmãos, veja o senso de detalhes que o texto diz. Paulo naufragou, chegou na ilha, mas agora provisões improváveis faz com que ele chegue até Roma. A provisão dos bárbaros, junto com um navio que o autor, inspirado por Deus, fez questão de falar o nome deste navio. Nome de 2 deuses pagãos. Que na realidade, irmãos, não eram nada a não ser idolatria daquele povo, cegueira daquele povo, porque o verdadeiro protetor do navio é o Criador do mar e dos ventos. Conforme diz Atos 27, 26, volte para Atos 27, 26, o texto diz que o anjo do Senhor disse a Paulo, é necessário irmos dar numa ilha. E assim também ele segue dizendo, Paulo, você vai falar com César. Você vai chegar lá são e salvo, Paulo, e não são os deuses do panteão grego que vai conduzir este navio. Quem está conduzindo este navio sou eu. O mesmo Senhor que quando estava no barco com os seus discípulos e houve uma grande tempestade, com uma só palavra ele aquietou os ventos e a fúria do mar. Ao ponto que os discípulos disseram, que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem. A provisão improvável de Deus fez com que o apóstolo Paulo chegasse, ou pelo menos seguisse até Roma. Assim, ao curso desta jornada de Paulo, veja versículo 14... O texto diz, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias fizéssemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos, novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápia e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Em uma última incursão de Paulo, custodiado pelo Império Romano, ele chega nessas regiões e ele encontra irmãos. E ele fica, ele tem a deferência da escolta dele para ficar 7 dias ali com aqueles irmãos. E o texto diz que Paulo é consolado por esses irmãos.
irmãos improváveis, que aqui no interlúdio da missão estão sendo usados para consolar o apóstolo Paulo. Já aconteceu com você? De uma pessoa que você nem imagina ser usada por Deus para consolar a sua alma, para trazer uma palavra de bom ânimo, uma palavra de conforto. O texto diz que Paulo, com estes irmãos, que eu posso fazer uma conclusão muito lógica do texto, que não estava no planejamento de Paulo. Ele fica 7 dias com esses irmãos, e o texto diz que Paulo teve bom ânimo. No interlúdio da missão, irmãos, Deus traz provisões improváveis. Recursos dos bárbaros, um navio com o nome de deuses pagãos e uma palavra de irmãos que talvez Paulo jamais viria na terra, consolaram o apóstolo Paulo e ele chegou com bom ânimo em Roma. E por fim, então, irmãos, podemos entender a chegada de Paulo em Roma. Veja comigo o versículo 16. Finalmente, hein, Paulo? Finalmente chegaste em Roma. Versículo 16, e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar, por conta própria, com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois Paulo convocou os principais dos judeus, e juntos eles lhe disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo e contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam me soltar, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçado a apelar a César, para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com estas algemas, com estas cadeias. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti, e que sentes, ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, ele está falando do cristianismo, do caminho, porquanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Então Paulo chega em Roma e a primeira providência que ele tem é falar com os judeus e dizer assim: meus irmãos, e ele chamava os judeus de irmãos, não no sentido da fé, mas como ainda aqueles que receberam de Deus a aliança de Abraão, como um patrício da nação judaica. Então ele diz assim: eu estou aqui injustamente, e vocês precisam me ouvir, que é por causa da esperança de Israel. Esse texto é muito importante, irmãos. Por causa da esperança de Israel é que eu estou sendo julgado. Os judeus não quiseram ouvir. Os judeus disseram: tudo bem, você pode falar, mas a gente não recebeu carta alguma. A gente está desconfiado de você, Paulo. Inclusive, já temos ouvido falar muito dessa seita aí, que está alvoroçando o mundo, pela qual você fala. No interlúdio da missão, irmãos, às vezes os resultados são improváveis. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas o desejo de Paulo, a priori, era a salvação dos judeus. Você já percebeu isso? Desde o início de Atos, as primeiras pessoas que ele prega sempre são os judeus na sinagoga. Mas Deus já tinha dito a Paulo que ele seria apóstolo entre os gentios.
Pastor, então foi uma intransigência de Paulo? Foi não, irmãos, creio que não. Não existe nenhuma nota falando sobre isso. Mas como Paulo, sendo ele um judeu, ele queria que os seus conterrâneos crescem também como ele creu, como ele foi liberto do judaísmo, da antiga aliança que caducou. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo 1, meu desejo, o desejo do meu coração, é pela salvação dos judeus. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo chega nessa casa alugada, sim, vivendo como preso de Roma, mas diferente dos demais, ele estava numa casa que ele pôde alugar e ele poderia receber visitas. Paulo chama a liderança judaica de Roma e diz, gente, vocês precisam crer na esperança de Israel, e certamente ele fala sobre Jesus. Mas na frente o texto vai falar claramente que ele diz isso. Mas eles não acreditaram. Então, irmãos, a partir do versículo 23, Paulo começa a pregar diretamente aos judeus. Veja versículo 23, e havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele, lá na pousada, lá na casa alugada, os quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Então Paulo preso agora, aqui não tem nada de interlúdio, aqui não tem pausa, Paulo está pregando, mesmo preso, ele está pregando, testemunhando, usando o Antigo Testamento, usando a lei de Moisés, usando os profetas, de manhã até a tarde. Veja versículo 24, alguns criam no que dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo a Paulo estas palavras, versículo 25, e como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra, bem falou o Espírito a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvidos ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. Ele está citando Isaías capítulo 6, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Que tristeza! Paulo testemunhou para os seus patrícios, mas Deus tinha outra colheita para Paulo. E qual era a colheita que Deus tinha para Paulo, irmãos? A colheita entre os gentios. Porque Paulo, mesmo preso, irmãos, a Bíblia diz, veja versículo 28, sejai-vos, pois, notório, que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E foi desta prisão, irmãos, foi desta prisão que o apóstolo Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Foi desta prisão, irmãos, que a Bíblia diz, que Paulo disse na carta aos Filipenses, que as suas cadeias, as suas prisões estão contribuindo para o progresso do Evangelho, ao ponto que até a guarda pretoriana tem ouvido o seu testemunho. A Bíblia diz, irmãos, que no final da carta aos Filipenses, uma carta da cadeia, Paulo escreve assim, saúdo a todos, mas eu saudo especialmente os da casa de César, porque Deus queria salvar até pessoas que eram improváveis de serem salvas. Os judeus rejeitaram, mas Deus tinha uma outra colheita ao apóstolo Paulo.
tinha os gentios. Eu quero concluir em Atos 28, versículo 30 e 31. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebeu todos quantos vinham vê-lo. Escute, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Quando a gente acha que a missão teve uma pausa, Deus está dizendo a Paulo: Paulo, eu vou te guardar, senão os judeus vão te despedaçar. E sabe onde é que eu vou te guardar? Numa casa alugada lá em Roma. E você vai comer e beber do Império Romano. E de lá você vai escrever cartas e você vai pregar para os gentios. Esse é o interlúdio da missão, irmãos, que na realidade não tem interlúdio. Deus é glorificado até mesmo com os improváveis. Lugar improvável, com pessoas improváveis, com circunstâncias adversas, até com frutos que para Paulo, ele queria que fossem os judeus primeiro, mas foram os gentios. Que Deus nos ajude, irmãos, e que a gente nunca pense que a missão acaba. Não fique bicudo. Às vezes você acha que você recebeu um banco de Deus, você recebeu um gelo de Deus. Deus quer lhe usar aonde você está, para que você possa testemunhar e dizer, inclusive até a guarda pretoriana. Imagine você doente, eu doente em um hospital, que jamais eu viria o rosto de um médico, o rosto de uma enfermeira, e eu poder dizer depois de toda aquela aprovação, eu saúdo a todos esses do hospital, e principalmente o médico tal e a enfermeira tal que se converteu a Jesus Cristo. Esse é o interlúdio da missão, que não tem pausa, não tem interlúdio, porque a mão de Deus trabalha através das nossas vidas, mesmo quando aparentemente se deu uma pausa na missão. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra, por esse texto tão rico, com tantos detalhes, aonde nos ensina que teu servo, o apóstolo Paulo, não tinha planejado ir a esta ilha. Ele nem tinha planejado de ir a Roma preso, mas assim foi feito. Mas apesar dos nossos planejamentos humanos, a resposta vem do Senhor. E quando nós achamos que parece que a missão parou, é ali que o Senhor mostra o seu poder. Porque foi ali, diante daquela ilha, diante daqueles bárbaros, que o Senhor pregou o Evangelho, curou pessoas. Foi ali que Paulo foi depois enviado até Roma, foi ali que ele encontrou irmãos e foi consolado, foi ali, chegando em Roma, que de vez de ele colher os judeus para o Senhor, foi os gentios que ouviram e creram, inclusive até a guarda pessoal de César. Ah, Senhor, a missão não tem intervalos, a missão não tem pausa, a missão não tem interlúdio. Mesmo quando nós achamos que as coisas não estão batendo, meu Deus, por que eu estou aqui? Por que eu não estou fazendo mais para o Senhor? Por que eu estou parado nesta casa? Por que está acontecendo isso e aquilo? Às vezes o Senhor está dizendo, é aí que eu quero que eu te use, e você não está percebendo. Então nos ajude, Senhor, a entender isso, e nunca pausar a missão, mas sempre entender que a tua boa mão nos conduz para a honra e glória do teu nome, para a honra e glória do nome de Jesus e para a salvação dos perdidos. Que o Senhor nos ajude a entender que a missão não para, mesmo quando achamos que ela está parando por causa de coisas improváveis e circunstâncias adversas. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. É assim que nós oramos, no nome daquele que é o dono da igreja,
no nome daquele que nos conduz em missão, no nome daquele que, apesar de que, mesmo quando achamos que saiu do controle, é Ele que diz: importa que você esteja aí. É no nome de Jesus, o Todo-Poderoso, o Teu Filho bendito, nosso Salvador, que nós oramos. Amém e amém.